A história da Immunocore começa indiretamente no final da década de 1990 em Oxford, na Inglaterra, quando um grupo de cientistas liderado pelo professor Bent Jacobsen, imunologista da Universidade de Oxford, começou a explorar uma abordagem inovadora para o tratamento de doenças graves, como o câncer, o uso de receptores de células T, TCRs, modificados. Ao contrário dos anticorpos monoclonais, que dominavam a biotecnologia naquela época e reconheciam proteínas na superfície das células, os TCRs têm a capacidade única de reconhecer pequenos fragmentos de proteínas, peptídeos, que estão escondidos dentro das células e que são apresentados por moléculas HLA na superfície celular. Essa capacidade abre portas para atingir alvos que são invisíveis às terapias convencionais, como certos cânceres e vírus latentes. Essa pesquisa levou, em 1999, à fundação da empresa Avidex Latest, com o apoio da Universidade de Oxford e investidores privados. A Avidex foi criada justamente para desenvolver essa tecnologia emergente de TCRs solúveis e torná-la aplicável a tratamentos humanos. Nos primeiros anos, a empresa operava com foco em pesquisa pré-clínica, desenvolvendo a base tecnológica e formando um portfólio de patentes robusto. No início dos anos 2000, a Avidex chamou a atenção de empresas europeias interessadas em novas plataformas imunológicas. Em 2006, foi adquirida pela Medigene AG, uma empresa de biotecnologia sediada na Alemanha, que buscava expandir seu portfólio oncológico e imunológico. A operação colocou a Avidex como uma subsidiária da Medigene, com acesso a mais recursos para pesquisa e desenvolvimento. Porém, com o passar do tempo, tornou-se evidente que o potencial da tecnologia de TCRs exigia um foco total, algo que a estrutura da Medigene não oferecia. A gestão científica liderada por Bent Jacobsen acreditava que a abordagem merecia uma empresa independente, com cultura própria e liberdade estratégica. Foi assim que, em 2008, a Immunocore LED nasceu oficialmente como uma spin-off da Avidex, com sede em Abingdon, no condado de Oxfordshire. A empresa manteve praticamente toda a equipe científica original, além das patentes e dados experimentais acumulados. Jacobsen assumiu o cargo de Chief Scientific Officer, CSO, da nova companhia. Logo nos primeiros anos, a Immunocore consolidou sua plataforma proprietária chamada ImmTAC sigla, para Immune Mobilizing Monoclonal TCR Against Cancer. Essa tecnologia unia duas partes. De um lado, receptores de células T solúveis modificados para reconhecer fragmentos tumorais específicos, e de outro, um domínio que recrutava células T do próprio paciente para destruir as células-alvo. O resultado era uma nova geração de imunoterapia capaz de alcançar tumores invisíveis para anticorpos e para as defesas do sistema imune. Entre 2008 e 2010, a empresa avançou nos estudos pré-clínicos, demonstrando a eficácia de seus primeiros candidatos em modelos de câncer como melanoma, câncer de pulmão e câncer de próstata. As moléculas desenvolvidas também mostravam alta afinidade por alvos tumorais, com uma taxa de ligação milhares de vezes superior à dos TCRs naturais, o que aumentava o potencial terapêutico. Nessa fase inicial, a Immunocore operava com financiamento de capital privado e apoio de grants científicos. Seu modelo de negócios focava em parcerias estratégicas com grandes farmacêuticas, oferecendo acesso à plataforma ImmTAC em troca de financiamento de pesquisa e possíveis royalties futuros. Até 2010, a empresa ainda não havia iniciado ensaios clínicos em humanos, mas já era considerada uma das mais promissoras biotechs do Reino Unido. Seu trabalho pioneiro em TCRs solúveis de alta afinidade colocava-a em uma posição única no ecossistema global de imunoterapia. De 2011 a 2012, a Immunocore entrou em uma nova fase: a transição da pesquisa pré-clínica para os primeiros testes clínicos em humanos, marcando o início da validação de sua tecnologia ImmTAC no mundo real. O principal destaque foi o desenvolvimento do IMCGP100,
posteriormente renomeado como T-bentafusp, o primeiro candidato clínico da empresa. Essa molécula foi desenhada para tratar o melanoma uveal, um tipo raro e agressivo de câncer ocular, para o qual quase não existiam terapias eficazes na época. O IMCGP-100 usava um receptor de célula T, TCR de altíssima afinidade, projetado para reconhecer um fragmento da proteína GP100, apresentada por células tumorais via moléculas HLA-A02.01. A molécula também incluía uma região capaz de recrutar células T policlonais do sistema imune do paciente, formando uma ponte que ativava o ataque contra a célula cancerosa, uma estratégia totalmente nova no campo da imunoterapia. Em 2011, a empresa iniciou os primeiros estudos clínicos de fase 1 com o IMCGP-100 no Reino Unido, focando em pacientes com melanoma metastático. O objetivo era avaliar a segurança, tolerabilidade e resposta imune. Os primeiros resultados, obtidos no final de 2012, foram promissores. Os dados mostraram que a molécula era bem tolerada em doses controladas e demonstrava atividade antitumoral relevante em alguns pacientes. Ao mesmo tempo, a Immunocore consolidou parcerias com centros de pesquisa de renome, como o Royal Marsden Hospital e o Institute of Cancer Research, ambos no Reino Unido, o que deu maior legitimidade e visibilidade ao programa clínico. Internamente, a empresa expandiu suas capacidades laboratoriais, contratou novos cientistas com experiência em imunologia clínica e começou a organizar uma infraestrutura regulatória e operacional mais robusta para apoiar os próximos estágios de desenvolvimento clínico e industrialização. A partir desses avanços, a Immunocore passou a despertar a atenção da indústria farmacêutica e de investidores globais. Especialistas viam a plataforma IMITAC como uma das abordagens mais inovadoras em desenvolvimento no setor de biotecnologia oncológica, com potencial de ir além do melanoma, alcançando também cânceres sólidos difíceis de tratar. Até o fim de 2012, a Immunocore ainda era uma empresa privada, britânica, focada em pesquisa, mas já havia deixado de ser apenas uma promessa científica. Com seu primeiro produto em testes clínicos e uma plataforma validada em vivo, ela estava pronta para buscar grandes parcerias corporativas, que aconteceriam nos anos seguintes com gigantes como Genentech, MedImmune, AstraZeneca e GlaxoSmithKline. De 2013 a 2014, a Immunocore deu um salto de visibilidade e credibilidade internacional, deixando de ser uma promissora startup de pesquisa para se tornar uma das empresas mais cobiçadas do setor de imunoterapia de precisão. O grande marco veio em 2013, quando a empresa firmou 3 parcerias estratégicas de peso com farmacêuticas globais: Genentech, Roche, uma das primeiras a apostar na plataforma IMITAC, com foco em cânceres sólidos; MedImmune, braço de biotecnologia da AstraZeneca, acordo voltado ao desenvolvimento de terapias, usando TCRs otimizados para alvos específicos de câncer; GlaxoSmithKline, GSK, interessada no uso dos IMITACs para tratar tumores difíceis e explorar novas aplicações imunológicas. Essas parcerias foram estruturadas com pagamentos antecipados, milestones clínicos e royalties futuros, o que rendeu à Immunocore centenas de milhões de dólares em potencial e um sólido fluxo de caixa. Isso permitiu à empresa manter independência e continuar a investir em P&D de forma agressiva. Ao mesmo tempo, o IMCGP-100, T-bentafusp, avançava nos estudos clínicos de fase 1, com resultados animadores em pacientes com melanoma uveal, uma condição sem tratamentos eficazes. Os dados apresentados em congressos médicos demonstraram respostas tumorais significativas, além de atividade imunológica clara, mesmo em pacientes com doença metastática. Além do foco clínico, a Immunocore ampliou sua estrutura física e científica. Recrutou especialistas em imunologia tumoral, desenvolvimento clínico e produção de proteínas recombinantes.
Isso indicava que a empresa já se preparava para ensaios maiores e, eventualmente, para conduzir seus próprios registros regulatórios. Nesse período, a plataforma IMTAC passou a ser vista como complementar aos anticorpos monoclonais e às CAR-Ts, com a vantagem de penetrar profundamente em tumores sólidos, algo que outras terapias celulares tinham dificuldade de fazer. Ao final de 2014, a Immunocore já era considerada um dos maiores cases de inovação em biotecnologia da Europa, com investidores atentos, pipeline robusto e colaborações com as maiores farmacêuticas do mundo. Estava claramente pavimentando o caminho para fases clínicas mais avançadas e, futuramente, para uma possível entrada no mercado ou IPO. Entre 2015 e 2016, a Immunocore consolidou sua reputação como uma das líderes globais em imunoterapia baseada em TCRs modificados, especialmente com o avanço clínico do Tebentafusp e MCGP-100, sua principal candidata a tratamento. Durante esse período, os ensaios clínicos de fase 1 e 2 do Tebentafusp demonstraram resultados extremamente promissores no tratamento do melanoma uveal, uma forma rara e agressiva de câncer ocular para a qual não existiam terapias aprovadas. O fármaco mostrou taxas inéditas de sobrevida prolongada em pacientes metastáticos, o que chamou a atenção da comunidade científica e regulatória. Esses resultados encorajaram a empresa a iniciar preparações para estudos pivotais, fase 3. A Immunocore também começou a interagir com órgãos reguladores como a FDA, Estados Unidos, e EMA, Europa, buscando orientação para possíveis vias rápidas de aprovação, dado o alto grau de necessidade médica não atendida no melanoma uveal. Além dos avanços clínicos, a empresa fortaleceu sua governança e operação. Executivos com experiência em lançamentos globais de medicamentos foram contratados para preparar a Immunocore para uma eventual transição de empresa focada em P&D para uma biofarmacêutica comercial completa. Em termos de P&D, a plataforma IMTAC continuava a se expandir. A Immunocore iniciou novos programas pré-clínicos, visando outros tipos de cânceres sólidos, além de projetos iniciais explorando aplicações em doenças infecciosas, como HIV e hepatite B, demonstrando o potencial versátil da tecnologia. A essa altura, o sucesso das parcerias anteriores com Roche, AstraZeneca e GSK já gerava frutos em forma de novos targets e colaborações científicas em andamento, consolidando uma pipeline diversificada. Em resumo, o biênio 2015-2016 foi um período crucial em que a Immunocore passou de promissora para candidata real à aprovação regulatória, se preparando não apenas para mudar o paradigma no melanoma uveal, mas para estrear entre as grandes empresas da nova geração de imunoterapia. Entre 2017 e 2018, a Immunocore entrou em uma fase de amadurecimento decisiva. Já reconhecida por sua tecnologia inovadora baseada em receptores de células T, TCRs, a empresa concentrou seus esforços no avanço do seu principal ativo clínico, o Tebentafusp e MCGP-100, enquanto ampliava a aplicação da sua plataforma IMMTAC. Em 2017, a companhia iniciou o ensaio clínico de fase 3 do Tebentafusp para melanoma uveal metastático, o primeiro grande estudo de eficácia com potencial de levar à aprovação regulatória. O desenho do estudo visava comparar a eficácia do Tebentafusp com terapias padrão disponíveis, em uma população de pacientes com poucas opções terapêuticas. O estudo foi conduzido em centros clínicos de alta referência nos Estados Unidos e Europa, com o apoio de agências reguladoras e interesse crescente da comunidade médica oncológica. Nesse mesmo período, a Immunocore reforçou seu posicionamento como líder em TCRs solúveis, expandindo sua pipeline pré-clínica para outros tipos de cânceres sólidos, como câncer de pulmão, bexiga e tumores de origem gastrointestinal. A empresa também começou a explorar seriamente o uso de sua tecnologia para doenças infecciosas crônicas, especialmente hepatite B e HIV, em parceria com organizações como a Bill and Melinda Gates Foundation.
Em termos corporativos, a Immunocore continuava privada, mas já se preparava para os movimentos estruturais necessários para uma futura abertura de capital. Isso incluía a contratação de executivos com experiência em IPOs e lançamentos comerciais, além do fortalecimento de seus conselhos clínicos e científicos. A reputação da empresa no cenário global de biotecnologia crescia, e o Tebentafusp passou a ser visto como uma das moléculas mais promissoras da oncologia, tanto pela inovação da abordagem, quanto pelo potencial de ser o primeiro TCR terapêutico aprovado no mundo. Assim, 2017 e 2018 marcaram a transição da Immunocore de uma biotech em estágio clínico promissor para uma companhia em rota clara de entrada no mercado farmacêutico global, com foco estratégico, pipeline em expansão e um ensaio pivotal em andamento. De 2019 até hoje, a Immunocore viveu sua fase mais transformadora, saindo do estágio clínico para se tornar uma empresa biofarmacêutica global totalmente integrada, com medicamento aprovado, capital aberto e pipeline diversificado. Em 2019, a empresa avançou nos estudos clínicos de fase 3 com o Tebentafusp, especificamente em pacientes com melanoma uveal metastático, um tipo raro e agressivo de câncer ocular. Os dados preliminares indicavam uma melhora significativa na sobrevida global em comparação às terapias padrão, o que chamou atenção internacional. A empresa também continuou expandindo o uso da sua plataforma ImmTAC para outras áreas, como oncologia, doenças infecciosas, HIV e hepatite B, e autoimunidade. Em 2020, mesmo com os desafios impostos pela pandemia de Covid-19, a Immunocore conseguiu finalizar o recrutamento do ensaio pivotal do Tebentafusp. Pouco depois, divulgou os dados finais que mostraram benefício clínico significativo, o que levou à submissão regulatória junto à FDA, agência americana. Em 2021, veio o marco mais histórico. A FDA aprovou o Tebentafusp, nome comercial KIMMTRAK, tornando-o o primeiro tratamento aprovado para melanoma uveal metastático e, mais ainda, o primeiro medicamento baseado em TCRs aprovado no mundo. No mesmo ano, a empresa realizou seu IPO na Nasdaq sob o ticker IMCR, levantando capital para expandir sua atuação global e desenvolver novas terapias baseadas em sua tecnologia. De 2022 a 2024, a Immunocore seguiu investindo na ampliação da pipeline, expandiu os estudos de Tebentafusp para outros tipos de melanoma e tumores com expressão da proteína GP100, além de iniciar ensaios clínicos com novas moléculas para HIV, hepatite B crônica e câncer de pulmão. Também consolidou a comercialização do KIMMTRAK nos Estados Unidos e Europa, em parceria com os centros oncológicos de referência. Em 2025, a empresa mantém sua posição como pioneira global em imunoterapia, baseada em TCRs, com foco triplo em oncologia, doenças infecciosas e autoimunidade. Está presente nos principais mercados mundiais, com faturamento crescente, reconhecimento científico e reputação de inovação de ponta. Quer transformar sua vida financeira? Aprenda os segredos do empreendedorismo financeiro e comece a gerar sua própria renda. Acesse o link na descrição. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.